Pai, o Senhor tem o domínio de tudo, ó Pai. O Senhor nos guia em todos os nossos passos, ó Pai. Ó Pai, queremos declarar mais uma vez que Tu é o nosso Senhor, mas também é o nosso Salvador, ó Pai. E a Ti nós rendemos toda a nossa vida, em um nome de Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia. Você pode tomar o seu assento, igreja. Meu Deus do céu, que alegria. Aleluia. Queria falar com você nessa noite sobre Jesus, um Deus perfeito. Jesus, um homem perfeito igual ao Deus. Ou Jesus 100% homem, 100% Deus. Quando nós falamos que Jesus é 100% homem, 100% Deus, na nossa cabeça ela dá um estralo, porque não é possível um Deus ter o mesmo sentimento e uma apatia comigo, o homem. Mas Jesus, Ele é esse homem, amém? Eu queria ler com você Marcos, no capítulo 7, versículo 31 ao 37, aleluia. Vamos ler juntos, igreja, vamos, em 1, 2, 3 e a seguir. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra maravilhosa? Quando nós lemos o livro de Marcos, ele é diferente que os outros. Ainda mais quando nós pegamos os evangelhos, muitas palavras elas se repetem, muitas histórias se repetem, mas de ponto de vista diferente. Nós podemos pegar várias mensagens, como na multiplicação do pão, é contada em 3 evangelhos, mas de forma diferente, de forma de perspectivas diferentes. Mas nessa mensagem ao qual nós acabamos de ler, só Marcos escreveu. E quando nós falamos que Marcos escreveu, nós não estamos falando que Marcos estava lá e Marcos viu isso acontecer. Marcos, ele não era um discípulo de Jesus, amém? Amém, amém, igreja. Cadê os carismáticos? Amém? Amém, igreja. Mas Marcos era um discípulo de Pedro. E quando Marcos ele escreve o evangelho, ele escreve conforme o Pedro contava para ele. E ele pega esses relatos de Pedro. Mas quando nós olhamos a pessoa de Pedro, nós entendemos que Pedro, eu acho que é a pessoa mais contada nos evangelhos, com mais aparição a não ser Jesus, porque Pedro ele falava mesmo, Pedro ele era energético mesmo, Pedro ele aparecia, Pedro andou sobre as águas, Pedro ele foi lá e cortou a orelha do soldado, Pedro ele falava bastante, Pedro ele não levava para o coração, mas sim, ele falava, não, eu preciso fazer algo. Pedro era muito humano. E quando nós pegamos o livro de Marcos, ele é voltada para a humanidade de Jesus. Ele quer contar mais a relação de Jesus como um homem, como um Deus conosco. Então por isso que quando nós pegamos esse versículo, é só contada por Marcos. Porque é muito Deus olhando um homem e colocando exatamente aquilo que ele precisava no momento. Amém? Então Jesus,
olhando esse homem, nós temos que perceber que nesse evangelho Jesus ele não é limitado a nada. Por mais que tudo vai falar sobre uma limitação daquilo que Jesus poderia fazer, quando nós lemos inteiro o livro de Mateus, por exemplo, nós vamos ver muito os fariseus indo contra Jesus, porque o livro de Mateus ele é escrito e pautado para os judeus, então ele vai acontecer muito essa batalha entre aspas, entre Jesus e os fariseus, mas no livro de Marcos ele vai relatar isso, porque isso não estava acontecendo em território aonde o cristianismo não, mas o judaísmo ali, as leis de Moisés eram entendidas. Eles estavam numa cidade chamada Fatá. Essa cidade onde o povo não estava esperando o Messias, onde eles não sabiam da lei, mas Jesus estava lá, onde muitos vão falar que ele não era para ir lá, não teria por que ele pregar o evangelho a esses gentios, mas Jesus não é limitado a nada. Ei, o meu Jesus e o seu Jesus não é limitado a nada, mas sim quando ele vai até a cidade, ele encontra essa pessoa e ele tira a parte. Umas versões vão falar que ele tirou do lado, tirou para ter um momento somente com ele, porque Jesus, ele queria estar perto dele. Jesus, ele queria entender ele, porque ele não era limitado aonde ele estava, mas sim Jesus saiu da onde ele estava para ir até esse moço, até esse homem. E na nossa vida, Jesus é a mesma coisa. Quantas vezes você tem que relembrar da onde Jesus te tirou? Você não estava na igreja, você não era um santinho, mas Jesus foi até lá no teu coração. Eu sou essa pessoa, eu sou esse gentio que não tinha as palavras de lei do meu coração, eu não sabia de nada, mas Jesus me alcançou. Jesus nos alcançou onde nós estávamos. Jesus, ele não se limita a um lugar, mas sim ele é onipresente, mas sim ele entende o nosso coração, ele vai até nós. Nós não podemos limitar a Deus, nós não podemos limitar a Deus pelo aquilo que nós estamos colocando em oração. Ah não, Jesus, você pode fazer, mas sabe, hoje é sábado, hoje não dá para fazer. Não, esse não é o nosso Jesus. Ah, Jesus, você pode fazer, mas primeiro, como está a vida desse moço que você vai fazer? E Jesus não é limitado a como está e como vai estar. Jesus, ele sabe aonde você está, ele te resgata, amém? Jesus não é limitado a uma lei, a um lugar. Jesus, ele faz tudo perfeitamente. Jesus, ele vai até você. Jesus, ele entrega aquilo que ele tem para você na hora exata, no tempo exato, aonde o seu coração já está preparado. Jesus não está atrasado, Jesus está no tempo certo. Jesus muitas vezes está caminhando para o seu lugar, mas ele não te deixou para trás, porque tudo é perfeito com Deus. Ele não deixa nada para trás, ele não se limita a tempo. Jesus, ele está sempre perfeito, amém? Nós que resolvemos limitar a Deus, quando a pastora estava orando aqui, ela falou, pede mesmo, vai profundo mesmo, fala aquilo que teu coração está voltado mesmo, mas a gente, não, será não é coisa no meu coração, né? Não, essa coisa aqui é só sair esse documento que vai dar certo, não precisa Deus agir. Deus está falando assim, ei, o tempo chegou, o tempo da agora que é para você pedir, agora eu estou disponível, não me limite a esse momento, não me limite a um tempo da lei, se eu consigo reger a lei hoje. Não podemos limitar aquilo que Deus foi até nós já. Nós, muitas vezes, tentamos confundir Deus, mas quem confunde o inimigo é só Jesus, amém? Jesus confunde o inimigo, mas a gente tenta confundir, a gente coloca paradigmas de Jesus, a gente fala muitas coisas, não sei você, mas eu já trabalhei na prefeitura no Brasil, 6 meses. Como arquiteto da prefeitura, eu não sei de onde tanta burocracia de uma coisa tão fácil. Pegava o projeto, poderia fazer tudo, mas passava na mão de uns 15 assim, só para falar, tá certo. Até lá leva uns 6 meses para ficar um projeto pronto. Muitas vezes na nossa vida nós tentamos complicar uma coisa simples. Jesus é simples, a perfeição de Jesus é simples. Muitas vezes nós lemos os evangelhos, nós lemos a palavra de Deus e tentamos complicar muito. Mas aqui Jesus, ele foi simples no que fazer. Ele trabalhou perfeitamente. Nós vamos ver no final que o povo vai falar como ele é perfeito.
Na simplicidade dele foi perfeita. Ele fez o que deveria fazer. Mas na nossa simplicidade nós queremos muitas vezes fazer coisas extravagantes, e Jesus quer fazer umas coisas simples nas nossas vidas. Jesus, ele quer tocar no seu ouvido, tocar na sua boca, olhar para o céu, está tudo consumado. Não, mas nós queremos fazer algo extraordinariamente. Nós queremos ter a multiplicação do pão, e Jesus faz a multiplicação do pão, amém? Jesus faz algo extraordinário, mas Jesus, ele quer fazer algo simples. Não impeça Jesus de fazer o simples. É interessante que Jesus ali, ele está falando com alguém surdo. E a gente foi falar, ele usou linguagem de sinais, né? Ele era surdo, então por isso que ele não conseguia falar, a língua dele era presa, porque ele não escutava como que ele iria falar. Mas Jesus, ele usa algo simples, um olhar para cima. Ó, não sou eu que estou fazendo, é Deus que está fazendo. Eu sou representante lá de cima. As minhas mãos são representativas dele. Ele nunca escutou nada, gente. Ele nunca escutou a palavra. Ele vai lá e toca no ouvido. Algumas versões da Bíblia vai falar que ele gospe na mão e coloca na boca dele. Mais pra frente ele vai falar sobre isso, mas simples, não pegou nada, não veio nada. A simplicidade de Deus nos constrange. Jesus, ele quer fazer algo simples na nossa vida hoje. Na simplicidade de Jesus nós vemos a perfeição de Jesus, amém? Na cura física de Jesus, ele faz ali. Às vezes a cura física é o mais complicado aos nossos olhos, é o mais complicado aos nossos olhos, mas Jesus, ele veio fazer tudo perfeito. A perfeição de Jesus, ele não queria curar apenas os ouvidos dele, a língua dele, mas ele queria curar aquele homem por inteiro. Por isso que ele gospe na mão e ele coloca o guspe na boca dele. Por que o guspe, pastor? Porque o guspe a gente vai ver que é algo que o nosso corpo está expelindo. O nosso corpo, ele pegou ali, num guspo tem muitas bactérias. Se você pegar dentro da boca de uma pessoa, tem muita bactéria. O lugar mais sujo de uma pessoa é a boca dele. Mas por que ele usa uma coisa tão suja? Porque aquele mudo, aquele surdo e mudo, né? Ele não apenas era rejeitado por não escutar, mas ele é rejeitado por tudo. Aquele mudo não poderia ser nem um escravo, que ele não tinha o necessário para ser um escravo. Quanta rejeição ele teve, quanta rejeição sentimental ele teve por estar ali, por ser alguém, por não sei o que aconteceu, mas eu nasci assim. Mas de vez na minha infância eu sou rejeitado. Quando eu nasci ali, já falando, não, esse não vai ter como, ele é surdo. Esse vai ser jogado pelas ruas mesmo, porque ele é surdo. E esse daí é excluído mesmo pelos homens, porque ele é surdo. Ele não escuta nada. Parece que aconteceu algo dentro dele, que ele não escuta nada. Era normal o povo passar por aqueles que eram rejeitados e cuspir neles. Era normal o povo passar, se achava melhor do que ele, pedindo esmola, e eles cuspiam nele. Mas ele usa do cuspe para relembrar daquilo que ele vai ter na boca. Não é apenas a palavra de Deus, mas sim a cura que ele recebeu, não só externamente, mas internamente. Ele está falando bem assim: eu sou tão íntimo de você, eu sei exatamente os sinais que você está entendendo, eu sei exatamente a palavra que você vai entender. Então eu pego toda aquela humilhação que você recebeu, toda a sua vida, e te faço um novo homem. Ah, mas sabe, Jesus, você vai poder passar muitas bactérias. Jesus está passando ali o DNA dele, tudo que tem nele para a boca dele. Então ele não vai mais falar dele, mas ele vai falar daquilo que Jesus fez nele, daquilo que saiu de Jesus e entrou nele, do Espírito Santo que saiu de Jesus e entrou nele. Então tudo aquilo que era tristeza agora vira alegria, tudo aquilo que era rejeição agora vira aprovação de Jesus Cristo. Porque Jesus separou ele dentre todos, Jesus falou com ele de uma maneira que ele somente entendia, e Jesus ali o curou completamente. Jesus é perfeito, Jesus ele entende a nossa humanidade, Jesus ele entende o amor que nós sentimos, ou a falta de amor.
o quanto nós somos excluídos e o quanto Ele está nos incluindo no reino dEle. Jesus, Ele veio curar as feridas, Ele veio curar não as feridas externas, mas também a interna de nós. Jesus, Ele veio mudar totalmente a nossa identidade. Se aquele surdo, ele nunca escutou nada na vida, vamos supor que ele era um surdo desde a nascença, não sabemos, nunca escutou nada, mas a primeira palavra que ele escuta é um hebraico original, Efatá. Ele não escutou um grego, porque era normal naquela região todo mundo falar grego, mas ele escuta algo que não é da região dele, que é somente da região daqueles que são escolhidos por Deus. Ele não escuta algo externo, ele não escuta algo, poderia ser qualquer coisa, poderia ser, está escutando? Não, mas ele escuta Efatá. Ele muda a identidade daquele moço. Ele não muda uma identidade local daquele moço, mas ele muda uma identidade eterna. Ele fala: ei, o seu povo, aonde você vive, fala dessa linguagem, mas a partir de que Jesus te curou, a partir que você me reconhece agora, eu tenho uma nova identidade para você. Eu estou te curando, mas eu estou te dando uma nova linguagem na sua boca. Eu estou te curando não de uma gagueira, mas eu estou te curando na sua alma. Eu estou te curando, estou te colocando em um lugar onde todo mundo vai ir. É o lugar dos céus, onde eu te coloco. Eu saí da minha cidade, eu saí do meu povoado, eu cheguei até você não apenas para te curar o teu físico, não apenas para te curar o teu sentimento, mas eu vim dar uma razão para a sua vida. Efatá, abra. Efatá, escute. Efatá, mundo espiritual, escute. Esse agora é o meu escolhido, esse agora é meu enviado, esse vai falar. Jesus, Ele veio para nos curar completamente. Ele sabe de onde nós estamos, Ele sabe de onde as coisas físicas que nós precisamos, Ele sabe das coisas internas que nós não falamos para ninguém, mas Jesus sabe. Mas Jesus também, Ele sabe que você era de um lugar, agora já não é mais, que você era de um povoado, mas agora não é mais. Não sei você, mas eu entendo o povo. Ele acabou de curar um gago, agora reclama que ele estava falando para todo mundo. Ele não podia falar, mas agora está falando, gente. Se eu fosse um discípulo, eu ia falar: Jesus, é difícil controlar. Nós que estamos aqui do teu lado, fica assim: nossa, meu Deus do céu, eles estão falando coisa boa, Jesus. Mas eu quero deixar ali para você hoje, é que a sua boca já não é mais daqui, que o seu coração já não é mais o mesmo, e seu físico também já não é mais o mesmo. Pois nós temos que entender nessa noite que Jesus, Ele nos cura por completo. E assim como quem estava vendo, os amigos dele viram, falaram: ei, o que Jesus faz é perfeito. Se Jesus faz realmente o que o povo dele fala que Ele é o Messias, Ele deve ser o Messias mesmo. É uma perfeição em todos os atos. E um puxar de lado, colocar de lado, o colocar na linguagem que eu e você entendemos, que só eu e você entendemos. Jesus fala com você, fala comigo na mesma linguagem que eu e você entendemos. Jesus, Ele nos cura exatamente do que nós precisamos. Ele nos cura completamente, não só externamente, aquilo que muitas vezes nós pedimos externamente, aquilo que nós pedimos muitas vezes que é material. Às vezes Jesus, Ele entende o nosso desejo, mas Jesus também entende que nós temos que mudar internamente, mudar o nosso coração ferido, mudar os nossos traumas. E Jesus, Ele vem também curando todas as coisas, mas Jesus, Ele vem nos dando uma nova vida. Jesus vem nos colocando em um novo lugar espiritual. E nessa noite nós abrimos nossos olhos, nós abrimos os nossos ouvidos, nós abrimos as nossas bocas, não apenas agora aqui assim, mas espiritualmente. Amém? Queria que você se colocasse de pé, queria orar com você.
Pai amado, Pai querido, Pai, hoje nós colocamos a Sua presença, Pai, prostrados em Sua presença, Pai, o nosso coração está somente contigo, Pai. Nós entendemos, ó Pai, a Sua palavra, ó Pai. O Senhor, ó Pai amado, nos tirou, ó Pai, nos separou para Ti, ó Pai. O Senhor nos colocou em um lugar, ó Pai, aonde que só eu e você somos, ó Pai. Aonde que eu não preciso esconder nada do Senhor, ó Pai. O Senhor já sabe tudo, Pai. Aonde eu não preciso provar nada para ninguém, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai amado, ao olhar para mim, já descobre todas as minhas falhas, ó Pai. Descobre tudo que sai errado em mim, ó Pai. Descobre não o externamente, o que todo mundo pode ver, mas o internamente, o que ninguém está vendo, ó Pai. Ó Pai, o Senhor, ó Pai, olha o meu coração, ó Pai, olha o quanto sou ferido, a minha alma está ferida, ó Pai. Olha tudo aquilo que eu carreguei no passado, ó Pai. Ó Pai, Você olha, ó Pai amado, todo o meu passado, ó Pai, mas também, ó Pai, me dá destino de um futuro, ó Pai. Ó Pai, o Senhor destrava aquilo, ó Pai amado, que está externo em mim, ó Pai. Destrava curando, ó Pai, aquilo que ninguém pode fazer, ó Pai. Ó Pai amado, aquilo que ninguém sabe fazer, ó Pai, o Senhor fará na minha vida, ó Pai. O Senhor transbordará na minha vida, ó Pai. Ó Pai, abre os nossos ouvidos, ó Pai, para que a Sua palavra entre, ó Pai. Abre os nossos ouvidos, ó Pai, para que o nosso coração seja cheio da Sua palavra, ó Pai. Cheio do efatá do Senhor, ó Pai. Cheio, ó Pai amado, da nova língua espiritual que o Senhor está nos dando, ó Pai. Abre os nossos ouvidos para escutar, ó Pai. Abre os nossos ouvidos, ó Pai, mas também destrave a nossa língua, ó Pai. Destrava a nossa língua para nós falarmos, ó Pai. Destrave as nossas línguas, ó Pai. Ó Pai amado, porque aquilo que o Senhor faz externamente, aquilo que o Senhor faz interiormente, ó Pai amado, é aquilo que nós vamos espalhar aonde nós estamos, ó Pai. Ó Pai, um Deus distante foi tão perto, um Deus de um país tão longe, ó Pai, me aproximou-se de mim e me chamou de filho, me deu uma nova morada, me deu um novo destino, ó Pai. É o Senhor, é esse Senhor, ó Pai. Ó Pai, o Senhor me encontrou de trás das malhadas, o Senhor atravessou, ó Pai, mar, montanha, ó Pai. O Senhor atravessou a tempestade, ó Pai. O Senhor mandou acalmar a tempestade para encontrar eu, ó Pai. Ó Pai amado, nós estamos aqui, ó Pai. Ó Pai, um Deus tão humano, um Deus tão simples, um Deus tão carinhoso, ó Pai. Esse é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador das nossas vidas, ó Pai. Em um nome de Jesus Cristo, em um nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, igreja. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe você nessa noite. Que Deus mesmo, a partir desses salmos que nós lemos, que nós vamos ler essa semana, cure a sua vida na simplicidade dele. O cetro de justiça, a palavra de Deus está com você. Em um nome de Jesus. Amém.